Suíça pipoca, o Brasil pipoca, o Haiti é assaltado e a Austrália vence face a Turquia. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então sejam todos muito bem-vindos a mais Linha Alta, eu sou o Noah. E vamos falar, né? 4 jogos, muito legal. Vamos começar falando do primeiro jogo, que foi Suíça e Catar. Foi um jogo onde só deu Suíça o tempo todo. Teve um pênalti muito cedo. O goleirão do Catar muito bem o jogo todo. O pênalti realmente foi pênalti. O Embolo bateu bem, bem calmo. O goleirão, nesse goleiro do Catar, foi para mim o melhor do jogo. Foi mal, ele cantou muito, canto que ia pular. O Embolo bateu do outro lado. Foi muito bem, ótima partida do Embolo. Não só por causa do gol, mas ele foi muito importante para a criação das jogadas também. Participou bastante do jogo. E o jogo só se desenhou para a Suíça o tempo todo. E era a chance, e a bola não entrava de jeito nenhum. E aí, a lei mais antiga do futebol entrou em ação. Quem não faz, toma. E ali o futebol demonstra o quanto ele é magnífico. Só um time jogou. Se fosse qualquer outro esporte, a Suíça teria ganho, mas futebol não é assim. E aí o Muhen, não sei como fala o nome dele, de cabeça empata pro Qatar aos 94. Eu não gosto do Qatar, mas é muito incrível ver essas coisas acontecendo. Demonstra toda a magia do futebol. É ali, se alguém perguntar pra você o que é o futebol, mostra essa partida de Qatar e Suíça. Ela é a exemplificação do que é o futebol. Pô, depois de Qatar e Suíça tivemos. O Brasil empata com o Haiti e acabou. Acho que a gente pode ir pro próximo jogo. Depois de Suíça e Qatar, a gente teve Brasil. É. Bom, antes de falar do jogo, no microfone dá uma bandeira do Brasil, como você pode ver. Olha que legal. Muito legal. Bom, vamos falar do jogo. O jogo começou com uma pressão sufocante do Marrocos. Marrocos só dava Marrocos, o Brasil não conseguia passar do meio campo. Aí quando a pressão deu uma baixada, o Brasil relaxou um pouco. E aí surge um passe muito bom, mas uma falha dos nossos dois zagueiros, passou no meio deles. O Saibari saiu na cara do gol, o Alisson saiu perdido, já estava fora da área. Quando o Saibari só cavou, o gol estava livre, fez um golaço, abriu o placar e aí desesperou o Brasil. E aí o Ancelotti mostrou o que ele sabe fazer. Toca no Vini, o Brasil tocou no Vini, o Vini foi uma jogada bonita, na verdade. Não foi só toca no Vini. O Vini recebeu, tabelou com o Guimarães. Um ótimo passe do Bruno Guimarães. E o Vini fez um golaço, né? Cortou pro meio, bateu. E aí ele trouxe um pouquinho de esperança, mas a esperança não durou muito, não. No Brasil não conseguia chegar. E aí acabou o primeiro tempo. E o Casemiro saiu no segundo tempo e melhorou muito o time depois que ele saiu. O Fabinho trouxe outra cara ao time. Porque o Fabinho ele tava querendo jogar bola. Ele tava querendo passe, ele tava querendo a bola, tava marcando o Casemiro não. O Casemiro tava cansado. Eu, eu tava assistindo o jogo, eu olhei diversas vezes só pra ele. O Brasil tava querendo sair jogando, ele ficava se escondido atrás da marcação. Ele voltava andando para marcar. Eu não sei o que aconteceu com o Casemiro, mas nesse jogo e no jogo contra o Egito, o amistoso, ele não quis jogar. E prejudicou a gente nos dois jogos. Mas que a gente tenha ganho contra o Egito, eu acho que ele foi bem mal. E então o Fabinho entra. E aí dá outra cara ao time. Também sai o Ibanez, que não foi muito bem no jogo, tava amarelado. E esse é o problema que a gente vai ter que conviver pelo resto da Copa. O Casemiro até tem a solução, que é o Fabinho. Ainda tem o Ederson, mas eu não boto muita fé no Ederson. Mas o Ibanez não tem solução. É Ibanez, Danilo, não sei o que o Ancelotti vai fazer. E aí tem que ver como vai ser as laterais, porque contra o Marrocos a gente sofreu. Tem aqui a Escócia, vai dar uma relaxada. Eu espero. Tá mais tranquilo esse problema. Mas quando a gente pegar uma seleção mais forte, que tem muito poder nas pontas, imagina, numa final pega a Espanha. Como que vai parar o Lamine Yamal com os laterais que nós temos?
Como que se pegar a França vai parar Mbappé, Dembélé, Doué? Eu não faço a mínima ideia. Mas é fé. É isso que a gente tem que ter, porque futebol não tá tendo. Porque no segundo tempo, o Brasil meio que morreu. O Marrocos também morreu. Tava uma sensação térmica muito alta dentro do estádio. Então, o físico das duas seleções caiu muito com o passar do jogo, mas o Marrocos sentiu mais. O Marrocos sentiu muito mais físico e o Brasil tomou conta do jogo de certa forma. Teve algumas chances, o Igor Thiago perdeu, o Rafinha perdeu. Rafinha, gente, gosto muito do Rafinha. Achei ele um baita jogador. Gosto dele desde a época do Leeds. Aí depois que ele foi pro Barça, gostei mais dele ainda. Mas na seleção não tem como. Ele erra muito. E ao contrário do que ele disse na entrevista, ele nunca entregou nada na seleção. Ele nunca fez nada. A Copa América, ele tentou chamar a responsabilidade, mas caiu pro Uruguai. Então não adianta muita coisa. Então, de se rever o Rafinha na titularidade. O Vini, eu acho que não tem como tirar. Acho que não tem como. Vai ter que ser o Vini titular. Que fez o gol, na verdade, mas morreu depois do gol, né? Dele. E é esse o Vinícius Júnior da seleção também. Que vive de lampejos. Mas hoje o lampejo dele foi importante. Porque senão a gente teria perdido pra Marrocos. E aí é desandar. Mas o Bruno Guimarães eu também não gostei. O Magalhães, ele não estava seguro, como ele é no Arsenal. O Marquinhos também mais inseguro. Douglas Santos eu até que gostei da partida dele. Fabinho entrou bem. O Danilo, do Botafogo, mais ou menos. Que entrou depois, né? O Danilo. O Matheus Cunha, ok. O Danilo, do Flamengo, jogou melhor que Banhes, por incrível que pareça. É uma surpresa. Mas eu espero que ele não comprometa depois, né? É uma preocupação muito grande, porque ele é reserva no Flamengo e titular na seleção brasileira. Isso é meio estranho. Bom, acho que esse é o significado de o Flamengo é seleção. Nunca fez tanto sentido essa frase. Meu Deus do céu, o que eu tô falando? Enfim, o Marrocos foi bem enquanto o ímpeto durou, enquanto o físico aguentou. Depois caiu e se segurou. O Brasil não conseguiu chegar. E considerando os fatores atuais, foi um bom resultado para os dois. Mas não dá pra gente aceitar empatar com o Marrocos. Ah, mas o Marrocos também, a gente tem 5 Copas do Mundo. O Hakimi, antes do jogo, ele falou que esperava que o Neymar jogasse para poder jogar com os melhores. O Hakimi estava tirando a nossa seleção para nada. O Marrocos teve uma participação boa em Copa e os caras estão tirando a gente para nada. O Brasil não bota mais medo em ninguém. Não pode aceitar isso, gente. Não dá, não dá, não dá. A gente tem que passar o rodo. A gente tem que passar o rodo nos 3 times da fase de grupos. E eu não acho que vai passar o rodo em nenhum. Em nenhum. Porque o próximo jogo é Haiti e Escócia. E o Haiti foi assaltado. Bom, o Haiti jogou muito bem dentro do que se esperava do Haiti. Não foi um futebol arte. Mas todo mundo esperava que o Haiti não tocasse na bola em nenhum dos 3 jogos. O Haiti jogou bem. Teve mão na bola que a FIFA passou rapidinho. Teve trava da chuteira no joelho que o juiz só amarelou. Mas o domínio do jogo, obviamente, foi da Escócia, mas não foi um domínio muito grande. A Escócia chegava, mas o Haiti chegava bem nos contra-ataques. E num dia um pouquinho mais inspirado do ataque, podia ter feito um golzinho. Podia ter feito um golzinho, podia ter complicado. E eu, tirando contra o Brasil, né, que é o próximo jogo, mas contra o Marrocos. Eu sou Haiti desde criança, eu sou muito Haiti. Acho que se conseguisse arranjar alguma coisa contra o Marrocos, acho que seria algo histórico, assim, seria muito legal. Contra o Brasil não precisa, né? Quando o Brasil deixa passar, deixa ele leva 6, mas eu acho que o Haiti demonstrou que realmente não tem mais bobo no futebol, vai dar trabalho
tanto pro Brasil quanto para Marrocos. Acho que mais pro Brasil do que pro Marrocos, isso me preocupa. E a Escócia, é o que eu esperava da Escócia, um jogo ok. O teve bola na trave da Escócia também. McDominay, né? Bateu, chapou na trave direito. O domínio foi todo da Escócia. E aí o McGinn abre o placar aos 20 e tantos minutos. E a Escócia segura bem que. Não, pode aí, tá. Não, pode aí. Se quiser ver, você entra lá depois do vídeo. Se quiser ver o que eu tô falando, você entra lá depois do vídeo. Irmão, é complicado. Enfim. Então é isso que eu tenho pra falar de Escócia e Haiti. Não tem muito. E pro último jogo, 1 da manhã. Que delícia de Copa do Mundo. Tudo bem que eu não consegui ficar acordado o jogo inteiro. Mas eu vi a maior parte. Foi Austrália e Turquia. Todo mundo. Todo mundo não, né? Mas a maioria esperava um domínio da Turquia. Turquia vencedora. Mas não foi o que aconteceu. A Austrália jogou muito bem. Por mais que a Turquia tenha tomado conta do jogo na maior parte do tempo, eu acho que a Austrália jogou melhor. Porque ela executou com maestria o que ela veio fazer. Ela veio para deixar a bola com a Turquia sair rápido nos contra-ataques. E assim fez. Quando você está assistindo o jogo, aparecem algumas informações na tela e apareceu lá o Momentum, né? Que é um gráficozinho que demonstra quem está melhor no jogo. E aí o gráfico estava tipo todo para a Turquia. Aí um risco bem fininho com a bola, demonstrando que foi o gol da Austrália, enquanto só a Turquia dominava. Porque é isso que a Austrália, ela se propôs a se fazer. Ela queria só fazer o gol dela e ganhar o jogo. Ganhar de 4-0 e 1-0 traz os 3 pontos. E a Austrália fez mais do que eu acho que era esperado. Porque no começo do jogo, 1-0, um golaço, né, do Irankunda, muito bem mesmo. Ele, depois do lançamento, ele corta pro meio, bate, um belo gol. Esse moleque é bom. Esse moleque é bom. Pode ser uma das revelações da Copa, né? Falando em revelações da Copa, tem muito time que tá precisando de goleiro. E o passe do goleiro do Qatar custa 400 mil euros só. E eu acho que é bom abrir o olho. Acho que é bom abrir o olho porque ele demonstrou ser um ótimo goleiro. Melhor do que a maioria dos goleiros. Maioria não. Melhor do que uma grande parte dos goleiros do Brasileirão. Acho bom ficar de olho. Pode ser um reforço bom pros times, né? Enfim, voltando, né? Depois do gol do Irankunda, a Turquia continuou, mas com uma partida muito fraca do Arda Güler, gente. Muito fraca. Se espera dele ser o grande jogador da Turquia. Eu não acho. Eu acho que o grande jogador da Turquia é o Çalhanoğlu. Eu não acho que o Arda Güler tá pronto ainda para conseguir chamar toda essa responsabilidade. Não acho que o Arda Güler vai levar a Turquia para umas quartas, por exemplo. Eu não consigo ver o Arda Güler fazendo isso. Foi uma partida bem fraca dele. E no segundo tempo, agora talvez esteja um pouco xingado, mas houve tudo primeiro antes de me xingar. A Austrália faz um gol com o Metcalf e o gol dele me lembra os gols do Messi. Mas calma. Foi porque, pensa só, alguém tá te contando que ele pegou a bola na direita, foi levando pro meio e ao invés de bater aberto, ele bate cruzado no canto rasteiro. Gente, o Messi fazia isso direto. O primeiro gol contra o Bayern de Munique, quando ele deixou o Boateng no jogo para cobertura que golaço, ele fez 2 gols, o primeiro foi assim. Então não é loucura falar que o gol do Metcalf parece um gol do Messi. Esse jeito lunático que eu termino o vídeo hoje. Muito obrigado aí pela presença de vocês. E hoje tem mais. Hoje tem mais Copa, tem muito jogo legal. Tem Alemanha e Curaçao, tem Holanda e Japão. Isso é muito divertido, gente. Então, muito obrigado. Agradeço a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal. Se você está ouvindo no Spotify, avalie o programa. Deixe seu follow. É isso, muito obrigado. Falou! Só uma coisa. O que vocês acharam do cenário? Ficou bem legal? Ó, tem mais copos. Esse aqui é do Ronaldinho.
Isso aqui é do Henry, Lamine, Beckham. Aí tem bandeiras do Brasil. Acho muito legal. E aí tá precisando de camisa aqui atrás, né? Se vocês quiserem mandar uma, comenta aí que a gente dá um jeito aí. Fechou? Valeu!